Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, amiga. Uhul! Bora! E daí? Coisa boa te ver. Ah, coisa boa, amiga. Não podia chegar diferente, né? Se não fosse com música, né? Te ver aqui, seja muito bem-vinda à nossa conversa, aqui, nosso bate-papo de quarta. Feliz por tu estar aqui. Está hoje aqui, mais uma quarta-feira à noite, então a gente tem a cada 15 dias nosso Ayurveda Talks, que é um bate-papo aqui, para a gente trocar uma ideia sempre sobre saúde, sobre movimento, sobre o que surgir para poder gerar mais qualidade de vida, né? Como pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Yes. E como tu tá aí dançando em solos portugueses? Sim, movimentando as danças internas e externas. Para quem está chegando, então, seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre movimento e consciência e tudo que envolve, né, o nosso corpo, envolve o nosso movimento, que vai muito além de um exercício, de uma dança, vai muito mais profundo, né, os lugares que a gente consegue ir através do nosso corpo e principalmente quando a gente tem consciência. E para quem está chegando agora, Eric, e não te conhece, não conhece muito o teu trabalho, eu queria que falasse um pouquinho de ti e também desse momento de vida agora que tu tá, né? Um momento em outros solos, né? Em ventos de mudanças. Tu falasse um pouquinho mais pra gente. Show. Boa noite, então, galera. Eu falo aqui de Faro, em Portugal, e o meu trabalho. O meu trabalho é um grande movimento, né? Eu acho que essa é a palavra que representa bem, assim. E eu tenho feito esse movimento através da dança, do yoga, e o movimento vai além do corpo, né? Por isso que eu gosto de falar que é um movimento de corpo adentro, né? Por muito tempo eu trabalhei, trabalho e honro demais essa área, que é a educação física, mas por algum tempo eu via ela só de corpo afora, né? Por vários motivos. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a olhar para esse lugar do corpo, principalmente, mas expandir esse olhar para além do corpo matéria, o corpo físico, colocando um pouquinho mais de, não sei se a palavra é profundidade, porque tem também a profundidade no corpo físico, né? Mas é uma questão de representar os sentimentos, as emoções, as sensações, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não pega com a mão. Como é que eu exercito esse músculo, né? Eu gosto de trazer para esse lugar de uma fala mais de profissional de educação física, até para a gente conseguir pegar com a mão aquilo que a gente não consegue pegar com a mão. Então, né, eu penso que mover o corpo, né, numa parte mais interna, mais íntima, mais introspectiva, que a gente não vê, é falar do sentir. Então, falar do sentir é algo às vezes muito subjetivo, que fica muito fora daquilo que a gente não, né, na vida real, né, o que é real, parece que não faz sentido às vezes, né? E não faz sentido às vezes porque a gente não exercita. Então, como um músculo que a gente vai na academia todo dia e tem que ali constantemente criar uma rotina para ver um resultado, o sentir, eu digo que é um músculo também que a gente, quanto mais a gente movimenta ele, mais a gente cria uma sensibilidade com o nosso corpo físico para sentir e também de corpo adentro. Então é mais ou menos por aí o meu trabalho. É, nós duas temos essa veia corpo, né? Eu venho da área da fisioterapia também, toda a educação física, tudo que olha muito para o indivíduo de uma forma anatômica, né? Em segmentos, Uhum, muitas vezes. E foi através do corpo que a gente se conheceu também, né? sim, Foi através das aulas de yoga, yoga. de movimentos de Uhum, dança depois. Então foi isso. o corpo que nos conectou também, né? Nessa dança. Uhum, E isso que tu falou, eu ouvi hoje também, de manhã estava ouvindo teus stories e falando disso, o quanto não nos é ensinado e muitas vezes a gente não sabe como sentir, como chegar nesse lugar, né? Então, como tu sim. falou, o músculo a gente consegue palpar partes do corpo, mas como seria palpar esse sentir, né? Uhum, E esse é um lugar que eu observo que a dança nos leva com muita facilidade, né? O yoga também, né? Dentro uhum, daquilo que eu atuo também.
e que o Ayurveda já traz um olhar mais profundo. É mesmo, o Ayurveda seria também um corpo adentro, né? Não sei como é que tu vê isso, mas para mim é Sim. total um corpo adentro. Muitas vezes, tanto o yoga quanto a dança, dependendo da conexão da pessoa naquele momento, pode ainda ser um corpo afora, né? Ser só algo Uhum. acrobático Uhum. ou algo para os outros, como a gente sempre conversou, né? Uhum. Que a gente dança muitas vezes para os outros, não para nós. E eu vejo esse teu movimento de corpo adentro muito similar à proposta do Ayurveda, que é o olhar, se auto-observar, se auto-perceber, né? Uhum. Ou depende do objetivo, né, Thaís? Que às vezes me vem assim, que eu já vivi essa experiência e vivo na prática, né? As tuas sugestões aí com a contribuição do Ayurveda. Então, quando eu me percebi de corpo adentro, alimentando uma carência emocional e não o meu corpo, não nutrindo o meu corpo, eu não estava querendo mostrar para ninguém, eu queria tapar um buraco, na real. Então, às vezes, Uhum, esse sentir de corpo adentro é um sentir que é pra gente mesmo, não é nem pro outro, né? Ou o corpo fora, enfim. Mas é uma questão de falta de consciência, né? Daí a gente vai falar bem desse tema de hoje. Porque que movimento é esse que eu faço? Ou com alimentação, ou com a dança, ou com yoga, ou com acrobacias, ou com simples caminhar e correr. Que forma que eu utilizo esse movimento, ele já me diz alguma coisa. Que forma que eu me alimento, já me fala alguma coisa. uhum. Então é mais ou menos por aí, né, que eu percebo essa mudança, né, que é uma dança mesmo. E aí diz muita coisa, né? Todas as nossas escolhas da vida vão nos mostrando muito um reflexo interno, então como que estão os meus movimentos internos, né? Hoje até durante a aula de yoga eu trouxe muito da postura interna e da postura externa, né? O quanto a nossa postura externa tem um reflexo sobre a interna e vice-versa. Uhum, Então, como eu estou internamente vai determinar totalmente todas as minhas escolhas, sejam escolhas alimentares, sejam escolhas de movimento, uhum, a gente poder se perceber como ser orgânicos, né, que nós somos, e perceber uhum, que isso tem muitos ciclos, né? Momentos uhum, que a nossa alimentação está de um jeito, o nosso desejo de movimento é um, e daqui a pouco aquilo dá uma dança e muda totalmente, né? E, e de que forma tu percebe que a dança ela pode contribuir para esse processo de, não vou dizer necessariamente tomada de consciência, porque essa pessoa já tem, mas talvez uma amplitude de consciência, uma expansão de consciência. Quais lugares a dança aí poderia levar, né, para essa amplitude? A gente vai morrer falando aqui só disso, mas Eu sei, mas temos eu vou tempo. adorar. Mas eu vou pegar o gancho ali para não ampliar demais, expandir, 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 não conseguir voltar. Eu daqui a pouco já vou começar a dançar para o pessoal entender. Eu vou pegar o gancho dessa questão externa e interna, então, que eu também falei bastante hoje, acho que fica legal a gente falar mais. Como é que eu vejo isso? Meu interessante ponto de vista, né? Quando eu não tenho essa referência interna na dança, né? Ou no movimento qualquer. Essa referência interna é uma questão de empoderamento mesmo, de um lugar que eu sei que é meu, independente se tem alguém que acha feio, bonito, errado, certo. Eu não tenho julgamento sobre aquilo, nem expectativa. Ah, eu tenho que fazer algo bonito. Não, não existe. E quando eu não tenho essa referência interna, ou essa referência no externo, ai, tem alguém me olhando, eu tenho que representar bem isso daqui. Ai, não, esse movimento tá torto, né? E eu gosto de falar disso porque, para quem é professor de educação física e quem tem alunos, sabe que um aluno, independente, né, de academia, de aula de dança, enfim, de qualquer movimento, ele quer sempre fazer o mais certo possível, né? E não é uma questão de não ter, essa pessoa não tem referência interna. Não, às vezes ela nem nunca ouviu falar sobre isso e não é a pegada, né? Ela tá na academia fazendo Sim, tudo dela, tá corrigindo uma postura e tá tudo certo. Eu tô falando de uma questão de uma vivência da Érica, de um papo de autoconhecimento, consciência e expansão dessa consciência. Então, como é que eu percebo quando eu não tenho a minha referência interna bem solidificada? É quando eu tô muito preocupada com a referência externa. Alguém está me vendo e eu preciso mostrar que eu sei, né? E eu falo isso com muita leveza e tranquilidade porque eu já fui e já tive nesse lugar.
E hoje, com autoconhecimento e expansão do meu corpo, do meu sentir, eu sei exatamente quando eu tô nesse lugar e quando eu não tô nesse lugar. Então, é uma questão de escolha quando tem consciência. Não é mais uma questão de não sei o que a Erika está falando, não sei o que o meu corpo está dizendo. Não. A gente sabe, agora eu escolho. E eu acredito que a alimentação deve ser a mesma coisa. Pelo menos eu sinto isso, né? Agora eu tenho consciência do que esse alimento faz com o meu corpo. É uma questão de escolha. Como ou não como, Exatamente. né? Né? E aí é justamente isso que tu falou, vai muito. Essa tomada de consciência leva a gente para esse lugar, que muitas vezes é um lugar que as pessoas não querem ir porque dá um trabalhinho, né? Às vezes é mais fácil dizer, ah, não, mas é porque o outro, porque eu. Falando da alimentação agora, que é mais a minha pegada, né? Porque eu vou numa festa, eu vou encontrar os amigos, então eu tenho que comer aquilo, não tem como não comer aquilo. Então eu não sustento esse algo interno, né? Eu falo muito sempre sobre o se observar e olhar para a própria fome, o desejo de comer, o que é fome real, o que não é. E muitas coisas que eu ouço as pessoas dizem, ah, mas não tem como, né? A gente ir num almoço família ou em alguma coisa e não comer um bolinho ali, uma torta. E sim, tem como, desde que eu me conheça e honre as minhas escolhas, tenha essa referência interna bem estabelecida e possa conviver com o externo também, né? Com fluidez, alegria e glória, né? Numa dança fluida, porque se a gente enrijece em qualquer área, a gente quebra, né? A gente não consegue dançar rígido. Se eu me torno rígido na minha alimentação, também não é nada saudável, até mesmo na Ayurveda, né? As pessoas criam a necessidade da caixa, né? De eu entrar numa bolha. Então, eu estava numa bolinha, agora eu quero mergulhar na bolha ayurvédica, mergulhar na bolha do corpo adentro, Yoga. do yoga, da atividade física. Então, eu quero entrar numa caixa e, de preferência, que me digam o que fazer. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando como é que funcionava o meu trabalho e tal, que ela gostaria de um cardápio pronto, de segunda a sexta, eu dizendo o que ela deveria comer. E aí expliquei para ela qual é a minha ideia, né? Desenvolver essa mentalidade de saúde, trazer um raciocínio para tu se observar. E aí, a partir desse momento, as amarras se soltam, né? Eu me liberto e não tem mais alguém que vai mandar em mim ou dizer o que eu devo fazer, e sim eu honrar as minhas próprias escolhas. Então, eu acredito que o movimento, a tomada de consciência vai da mesma forma. E nisso que eu percebo todas as vivências que a gente já participou juntas, né, que tu estava guiando, eu percebo inicialmente que existe ainda esse lugar de eu querer entrar numa caixa, né? Eu, Thaís, falando agora da minha percepção do meu corpo. Aquele movimento inicial, se está vendado é diferente. Para mim, vendado é mais fácil. Mas sem venda, quer ver quando diz fica com os olhos abertos, né? Porque a gente vai já, então eu vou fechar o olho. Não, fica com o olho aberto. E inicialmente eu sinto o corpo meio rígido, parece que querendo fazer bonito, e daqui a pouco ele vai indo com a condução, com a música e vai soltando, né? Então é realmente um processo de escolha. Eu escolho ficar aqui nessa caixa do querer fazer bonitinho, passinho, e escolhas alimentares e tudo mais, ou sair da caixa às vezes dá medo, né? Desconhecido, né? E a gente vive culturalmente, né, essa questão de alguém nos fala o que a gente tem que fazer, principalmente com a questão do corpo, né? Então, eu vejo assim que existe mesmo, pra gente que bate esse papo sempre, é natural, tipo, ah, como assim? Mas para a grande maioria que nunca vivenciou, experimentou esse lugar de dança livre, né? De dança, o que o corpo te manda dançar, a pessoa trava, né? Várias vivências que a gente já experimentou juntas, né? Percebe que existe esse enrijecimento mesmo, né? Demora um tempo para a pessoa se conectar com aquele tipo de dança que ela nunca vivenciou na vida dela. E uma questão que me chama a atenção, assim como cardápio, né, são quando as pessoas me perguntam, como é que eu aprendo essa dança, né? Que passo é esse? Me mostra só esse passo aqui para eu entender. E, tipo, que passo? Nem eu sei que passo é esse. Então, é muito doido, né? Mas é real. Até a gente... E por isso que eu digo que é um músculo, né? Eu acho que com a alimentação é a prática, né? Por isso que a prática, para mim, eu sempre vou morrer falando isso, que a prática é algo que a gente tem que viver aquilo, vai te dizer exatamente, né? Como é que tu funciona quando tu pratica isso.
E daí o teu corpo vai te responder. Não tem como não. Melhor livro, melhor teoria, melhor professor, se não praticar, não vale, Não, né? não vai, a teoria, né, o conhecimento teórico só, ele não vai atingir o nível da alma, né? O nosso professor fala Não. muito isso, que as técnicas não alcançam o nível da alma, é necessário a Uhum. experiência para vivenciar aquilo. Uhum. Então, da mesma forma, eu ver a Érica dançando, ou eu querer fazer um passo, às vezes Uhum. vai até me levar para um lugar e talvez seja o meu primeiro momento, mas vai chegar um Uhum. momento que é necessário ir mais profundo, né? Sim. Eu estou fazendo dança, né? A gente comentou contigo, eu e a Luana, acho que a Uhum. Luana está aqui. Luana, se estiver aí, dá um oi. E é uma dança totalmente diferente. Eu disse, não é a Érica, não é a dança da Érica, mas é uma dança que é uma delícia também, mesmo tendo passos. Então, Uhum. isso também ampliou um pouco a minha consciência, que eu tinha aquele certo bullying, né? De, bah, Uhum. mas passo pronto, eu não gosto de fórmulas prontas, de caixas, então ir num passo pronto. Mas a beleza da dança, que eu estou fazendo agora no caso, é ver o quanto a professora que está guiando, ela está curtindo aquilo. E ela se Uhum. envolve naquilo. E a gente vê que ela Uhum. dança para ela. Sim. Então aquilo vai, mesmo que tenha um passo, mas vai totalmente Uhum. fluido. Não existe Sim. aquela a correção tensa, né? Eu digo Sim. que tudo bem ter uma correção até no nível de cuidado, mas não Uhum. aquela, não, é assim, é assim. Uhum. E aí isso tira a gente do nosso estado flexível, Sim. né? Que é o estado Natural, natural do né? corpo. Natural. Uhum. Uhum. E isso é a tomada de consciência, que eu acredito que vem tudo de uma mesma fonte, né? E depois se Uhum. ramifica para consciência de Sim. corpo, consciência alimentar, consciência emocional, mental. Uhum. Porque tem muita ligação, né, Érica? Aquilo que a gente Uhum. sente, as emoções que a gente tem, elas vão Uhum. sendo imprimidas, né? Em cada célula do nosso Uhum. corpo. Sim. E tu consegue ter essa percepção tanto no teu corpo quanto de pessoas, em grupos que tu já guiou, o quanto essa emoção, às vezes reprimida, travada, ela reflete em pontos específicos da dança? Sim, tanto a emoção quanto a falta de emoção. Às vezes eu Uhum, percebo que é mais falta de emoção do que a própria emoção. Tem aluna uhum, que me pergunta, eu falo aluna, são os participantes, tá? Que é prof, tanto tempo que eu sim, não chamo de aluna. É, como que eu trago para o corpo essa emoção? E eu digo, nossa, aí mora, né, um segredo, aham, porque como é que eu transfiro agora para o meu corpo? Eu quero que o meu corpo sinta. Então, o que a gente trava, às vezes, não é nem a emoção. Sente que ela tá ali, mas como é que bota isso no corpo agora? É um corpo uhum, travado. E a exatamente. resposta que me vem, o que mais é possível, obviamente, né? Quando a gente questiona que a resposta vai vir, a resposta está dentro dela, né? De quem pergunta. Mas a minha sugestão é sempre dança mais, se Uhum, movimenta mais, experimenta o teu corpo mais. E é bem isso, né? Qualquer tipo de dança, qualquer tipo de movimento, eu me liberto numa corrida, né? uhum, E então eu não tenho como dizer assim, faz tal dança, faz tal passo. É uma questão de se movimentar, né? É que nem é isso que eu tô falando, é um músculo sentir, né? E para mim não tem como sentir o corpo vendo televisão ou anestesiado, né, numa tela, seja ela qual for. É se movimentando. Isso a gente vai estar uhum. trabalhando sentir, né? E talvez a pessoa está tanto tempo sem movimentar esse músculo do sentir que existe uma falta de emoção, uma falta de sensibilidade no corpo. Então não consegue trazer para o corpo. Uhum. Exatamente isso, né? Às vezes a emoção ela existe, mas não existe a consciência de como externalizar isso e como Uhum, levar para os outros sentidos. Porque muitas vezes eu percebo isso nos atendimentos, né? Quando eu faço um atendimento, fico ali umas 2 horas, às vezes, conversando com a pessoa, a gente consegue perceber muita coisa na fala, né? Muitas vezes uhum, existe só um sentido muito ativo. Então, uhum, ou a pessoa tem só a expressão da fala, às vezes toda a raiva, a emoção vai ali. Então, essa pessoa tem um desequilíbrio nessa parte, ou às vezes no visual, num olhar a coisa e já querer fazer, daí ligando com a alimentação. Ah, não posso ver que já vou comer. Então, tem às vezes essa via de um sentido só, uma só rota, né? E não o explorar dos sentidos. Isso o Ayurveda convida muito a gente, através da alimentação,
por isso que existe essa infinidade de temperos, de combinação de elementos, de sabores, para que a gente realmente explore. Porque eu vejo as pessoas preparando aquele arroz, feijão, carne, a salada. Daí eu tempero com cebola, alho, sal, às vezes um orégano, às vezes um louro, no máximo, e deu. E eu sigo naquela alimentação mecânica. Então, o que eu percebo, esse mecânico ali faz com que ela não explore outras coisas dos sentidos. Isso vai imprimindo no corpo, né? Que a gente sabe, a gente se torna, eu falei bastante disso na live de segunda, eu aqui me pegando, quem está aí ouvindo a gente se pega, se palpa, sabe que tudo isso aqui a gente construiu. Então é mérito nosso esse corpo, seja lá em que estado esteja esse corpo. Eu construí ele, então é mérito meu. Então as pessoas vão construindo esse corpo sem eu explorar os sentidos. Eu como sempre a mesma coisa, eu não sei usar os temperos, também não quero aprender, como daquela forma, por comer, muitas vezes no automático. Tenho as minhas relações no automático, então às vezes um relacionamento com o meu companheiro, com a minha companheira, também vai nessa via, né? Algo mecânico, eu não permito explorar os meus sentidos, e vai acontecendo isso tudo que tu falou, né? O corpo vai ficando um corpo automatizado, né? Que sente, mas não expressa, é automatizado, como uma máquina, né? Sim. E aí esse convite, que pode começar por variadas formas, né? Pode ser por ter experimentado um sabor novo e aquilo, né, ampliou, assim, abriu um mundo. Pode ser por ter dançado de uma forma diferente, que ela nunca tenha dançado. Pode ser tomar um banho de cachoeira, né, pegar um sol. A gente viu muito isso no Eleva, né? Para quem não sabe, que o Eleva é uma imersão que a gente organizou junto com mais 50 e poucas pessoas aí no final do ano, e que teve muitos relatos. Hoje eu ainda estava lendo de novo ali alguns depoimentos, e de coisas simples, né? Nossa, quanto tempo eu não tinha um tempo para descansar. Há quanto tempo eu não comia algo tão bom, não me relacionava com pessoas desconhecidas dessa forma tão amorosa, não dançava, não tinha esse prazer, em sentir prazer nas coisas. E eu vou cada vez chegando mais à conclusão que a gente segue alimentando os sentidos que nos dão prazer. E muitas vezes é um prazer, como é que eu vou dizer, nocivo talvez, ou não tão benéfico, um prazer momentâneo, ou um prazer permanente, né? Aquele prazer de vida, aquela sensação boa, vamos supor, de eu pegar um dia, fazer uma trilha, pegar um mar, uma praia, uma natureza, aquele prazer que tu sente vivo, né? Quando a gente está comendo bem, está vivendo bem, está com emoção legal. E eu acho que essas coisas que nos conectam com o prazer são as coisas que nos fazem continuar. Então, mesmo num ponto, às vezes, que esse corpo está rígido, ele não consegue externalizar aquele sentido, talvez em algum lado, e aí a gente iria entrar um pouco no inconsciente e tudo mais, sinta um prazer ali, né? Tem um ganho secundário com aquilo, da mesma forma que eu observo com a alimentação, né? Por que as pessoas seguem comendo ou fazendo aquilo que não faz tão bem? Existe algum ganho secundário, né? Alguma experiência de prazer ali. E aí cada um com o seu conceito, né? A sua verdade, que comprou um dia lá, que a gente nem sabe de onde, o que é prazer, né? Para pessoa. Cada um vai ter um conceito sobre isso. E na dança, eu gosto de falar disso e experimentar isso, né? De proporcionar para a pessoa a sentir prazer de outras formas, né? Porque às vezes a gente está relacionando prazer com uma coisa extremamente boa, então tem só algumas partes do corpo que sentem prazer. Né? E aí eu não sei sentir prazer no pé, né? Daí não sei sentir prazer na mão, né? Não sei sentir prazer na bochecha. E as pessoas se dão conta disso quando elas estão numa experiência dessa, né? De se tocar, de se observar, de se olhar, de fazer movimentos com uma parte do corpo que eu nunca movimentei fazendo outra coisa. É sempre fazendo força com aquela parte do corpo. Então, sem sensibilidade nenhuma, às vezes. Está tão engessada
tão congelada, por isso que eu digo, a experiência de corpo adentro é para os corpos engessados, automatizados, adormecidos, esquecidos, excluídos. Eu poderia falar vários sinônimos aqui para a pessoa entender, né? Será que tem alguma parte do meu corpo, será que não está enrijecida, sem sentir prazer, achando que aquela parte não precisa sentir prazer? Né? Então é muito legal, assim, a gente percebe a pessoa entrando nesse flow, né, da dança e se conectando com esse fio condutor que é o prazer, mas por todo o corpo, né? Não só nas pernas, não só no quadril, não só nos braços, mas em outros lugares que às vezes são que a gente nem imagina, mas tu percebe assim o prazer que ela tá sentindo em fazer aquele movimento. E às vezes esse acesso, principalmente através do toque, ele vai até de uma forma mais suave do que a gente imagina. Né? A gente participou de uma imersão esses tempos que a gente teve uma experiência disso, de explorar os sentidos através do toque, e eu percebi que muitas vezes a gente faz uma massagem, né? Pegando e até um carinho, um abraço, um beijo, e tem até essa coisa, que lá tem pegada, né? Então essa coisa do valorizar a pegada forte, assim. Sim. E às vezes vai numa outra via. Como seria experimentar o oposto disso, né? Um toque que quase não encosta na pele, bem suave. E aí isso vai levando a gente para a sutilização, né, desses sentidos. E que é muito que, desde o yoga até no Ayurveda, a gente busca, né? A sutilização desses elementos. Eu não ficar só na terra, também explorar o ar e saber como eu estar equilibrando nisso tudo. Então, ter o denso em momentos do que é denso, o corpo já é naturalmente denso, de que forma eu posso, então, sutilizar esse corpo, né? De que forma eu posso sentir através do toque, através do olhar, da audição, de ouvir músicas, né? Diferentes. Porque isso é uma das outras questões que nos nutre também, né? A gente come por todos os sentidos, né? Mas a pessoa tem uma super alimentação vegana, orgânica, saudável lá, plantada na horta, mas só vê da Atena, sei lá, se torcer a televisão sai sangue, se torcer o que ela ouve também não tem uma coisa sutil ali, uma coisa benéfica, prazerosa. E as relações não são, então o corpo físico às vezes está intoxicado, vai intoxicando o corpo emocional, o corpo mental e assim por diante. E eu percebo quanto a música que a gente ouve também vai nos conduzindo para diferentes estados e para diferentes danças, né? Então, é até legal falar um pouco das tuas playlists, né? Tu tem algumas no Spotify? Sim. Eu ouço quase sempre a mesma, então eu não sei se tem outras. Mas o quanto aquela sequência de música, ela leva a gente, ela é capaz de levar a gente para um estado emocional, né? Sim. Foi uma transformação, né? Que veio através do Yoga Dance, né? Para quem não sabe, o que é o Yoga Dance? É uma metodologia que surge aí com uma junção do yoga e a dança, mas às vezes a gente fala da dança e, né, tem gente que leva para um lado de coreografia, então é uma dança que não tem coreografia, né? Não tem um passo que tem que seguir. E quando fala dança, todo mundo associa que tem música e acha que vai vir tudo com música, né? E, e é uma grande transformação, uma grande vivência, experiência, uma aula de yoga dance, porque ela trabalha com músicas selecionadas diretamente para cada chakra, né? Que essa é a ideia, né? Da gente fluir, né, com essa energia através dos chakras, através da dança, através do yoga, através da música. Então são músicas selecionadas que te levam para esse lugar de expansão, né? De sentir o teu corpo por inteiro, de se conhecer e se reconhecer como um ser integral, né? Que é tudo isso que a gente falou até agora, porque não adianta a gente todo dia, né? Eu também percebo, né, todo esse movimento, né, da gente ouvir uma coisa tóxica e achar que isso não interfere. Estou lá todo dia tomando meu suco verde, a minha água com limão, os meus orgânicos, mas estou, né, recebendo informação por aqui totalmente tóxica. Da mesma forma, né, se tu corre quando vem uma emoção ou tu reprime essa emoção, né?
A gente é um ser orgânico e integral, não tem como a gente querer entrar na moda agora, todo mundo comer orgânico, ok, porque o corpo vai ficar isso e aquilo, mas não faz o mínimo, né, o básico para se reconhecer enquanto um ser integral. E, então, eu acho que o que me vem, assim, né, é que a gente está numa onda de que o que é moda agora, né? Então, é moda fazer yoga, todo mundo faz yoga. Daí, mas aí tem uma parte desse corpo que exclui, né, as outras. Não que a gente tem que ser um ser humano ideal, né? Ai, agora eu estou fazendo yoga, tem que fazer isso também, isso e aquilo. Não tem que fazer nada. Mas é se tornar cada vez mais autônomo, né? Tu falou disso um momento que eu gostei desse termo, né? Um corpo autônomo. Um corpo Uhum. autônomo é um corpo que se sente para mim, né? Que se empodera desse lugar, que ele se reconhece o que ele precisa, não é que o outro está me dizendo que tem que comer orgânico agora ou um suco verde todo dia de manhã. Da mesma forma a dança, né? Não é que tem que correr agora ou fazer crossfit, então agora todo mundo está na onda de treinamento funcional. Não, o que teu corpo pede hoje? Tem dia que eu vou Uhum. para academia, tem dia que eu só ouço a minha playlist, o movimento é tão interno, depois que eu vou conseguir externalizar. Então, é sentir, não tem outro caminho, né? E de novo a gente entra na parte de autonomia, de autoobservação, que leva para a liberdade, que para mim é a grande chave do Ayurveda, né? Uhum, Em uma palavra, é isso, é liberdade, é uhum, eu poder fazer as minhas escolhas de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha demanda interna. E frente a isso, fazer todas as minhas escolhas de vida, né? uhum, Porque, querendo ou não, tu falou, bom ou não, o Ayurveda ele tá meio na moda, né? uhum, Saiu algumas reportagens, algumas revistas, pessoas conhecidas, famosas estão aplicando, estão utilizando, e isso, por um lado, é bom, que ajuda a divulgar essa ciência que é tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual, que pode beneficiar a gente de tantas formas simples, baratas, aí, com a nossa própria, o que a gente tem na nossa cozinha. Por outro lado, entra nessa questão, está na moda. Então, uhum, entra em muitas caixas que eu brinco sempre, que agora está na moda, eu querer saber meu dosha, né? Para quem não sabe o que uhum, é dosha, é uma visão de corpo, de biotipo que a Ayurveda tem. E eu brinco que é como descobrir horóscopo, né? uhum, Que as pessoas se encontram, qual é o teu dosha? Eu sou um uhum, pita-kapha, eu sou não sei o quê, então tu é um pitão, tu é um vatinha, um cafinha, tal, tal, tal. uhum. Então entra nisso novamente numa caixa. E o que eu Sim. tenho percebido, e estou trazendo mais forte para o meu trabalho, é falar o mínimo disso possível. Claro que Uhum, trazer o conhecimento, a informação, isso é importante. Não estou dizendo que saber, não saber os doxas é o que é agora, mas uhum, mais do que isso. Além de eu querer saber um nome de um negócio que eu nem sei o que é, só para eu me rotular novamente, uhum, o quanto que é mais profundo, né, isso? Como que eu posso, e aí começam a surgir as perguntas, né, do Axis, uhum, como que eu posso viver com mais saúde do jeito que eu sou? Como que eu vivo melhor, qual é a alimentação que me traz mais energia, mais saúde? Como que eu vivo uhum, melhor dentro da minha rotina? Então, eu acho que traz o Ayurveda nos convida a mais perguntas do que respostas prontas. uhum, Porque quem fala comigo no atendimento por aqui, muitas vezes vem com pergunta e eu trago novas perguntas. Porque não é o nosso papel, nem meu, nem teu, uhum. guiar um trabalho e dar uma resposta pronta para aquela pessoa, Sim. né? E sim estimular ela, a ela ir Só descobrindo. conhecer, né? Então, a beleza da liberdade traz isso, né? Uma liberdade para eu poder ser o que eu quiser. De hoje Sim. querer comer um bolo de chocolate, amanhã querer tomar um suco verde, de hoje Uhum, ouvir talvez uma música clássica, amanhã um forró. uhum, E isso é tão gostoso, né? É algo uhum, nossa, dá uma sensação né, de uhum, liberdade tão boa pra gente, né? uhum. Acho que a Sara perguntou ali, né? Pelo menos eu vi ela fazendo. Sim, sim. As Qual músicas as que eu músicas que ouço. você ouve, Érica? Então, as músicas que eu ouço é uma salada de fruta, assim, que não dá nem para começar a falar, mas isso é parte de um sentir, né? O que que o meu corpo quer ouvir hoje? E eu gosto de expandir com isso, né? E a música expande, né? Expande porque ela me inspira a me movimentar.
Então, se eu tô num dia assim, muito para baixo, tipo, não tô a fim de fazer nada, tá frio, deixa eu aqui um quentinho, e eu conscientemente sei o que que é uma preguiça e o que que é, tipo, preciso muito desse tempo, né? Então eu faço Uhum. uma escolha, né? Eu quero expandir o meu corpo e sair desse lugar. Geralmente as minhas playlists eu ouço, né? Porque ela já tem tudo, tipo, playlist para dia que eu tô meio, né, borocochô, playlist para dia que eu tô na academia, e eu vou compartilhando aos poucos com vocês, a Thaís perguntou, né, as minhas playlists. Eu compartilhei uma agora, né, Corpo, Mente e Emoções, que eu tô muito envolvida, né, nessa vivência, que eu não consegui achar outro nome para ela, porque para mim ela expande exatamente não separando a gente como corpo, mente, falando as três coisas juntas, Tudo eu não vi junto. como, mas para as pessoas terem uma ideia, assim, né, do quanto mexe com tudo isso, uma vivência de, né, de corpo, mente e emoção. Então, eu ouço as minhas playlists, mas elas têm de tudo, né? Bem isso, tem forró, tem samba, tem mantra, e é tudo junto, assim. Eu entro nesse flow que eu gosto. Eu geralmente começo a escutar mantra de manhã ou louvor, eu adoro louvor. E eu vou entrando Uhum. num lugar muito emocional, muito sensível, eu adoro acordar assim. Tô compartilhando no canal do Telegram, né, essas práticas matinais que geralmente começam com mantra. E daí eu vou expandindo, né, nessa playlist que eu crio para os meus trabalhos, mas para mim, viver elas mesmo, né, no dia a dia, ao ponto que chega no meio da manhã, eu tô estourando, explodindo, quero ir pra academia, quero puxar ferro, quero correr, depois quero fazer yoga, depois quero um monte de coisa, porque elas me dão um up, assim, né. E no fim do dia eu já tô mais, uma energia mais baixa, né, vou voltando. E qual música aí tu prefere, então, para acordar? Uma música mais tranquila? Diz uma É, eu sugestão curto. aí para quem tá ouvindo a gente, que poderia botar na playlist aí de amanhã. O que que Então, tu as ouviu minhas hoje, por exemplo? Eu tô na pegada da playlist do Corpo, Mente e Emoções, né? Então eu começo com aqueles mantras ali que tem inicial. E foi muito legal que o mantra de hoje são dois mantras, na verdade, os mesmos, só que eles estão, que eu sou dessas. Eu tenho uma playlist que é só no Ala Mantra, só que cada um é Uhum. tocado diferente do outro. Então tem dia que eu Sim. ouço a playlist inteira só de Mola Mantra. Isso expande, sabe? Eu sinto essa expansão emocional já de manhã. Então, de manhã é sempre mais ou menos isso. É música evangélica, é música que às vezes eu lembro do coral, assim, sabe? Vem uma coisa, tipo, Aham. uma música que eu cantava no coral, adoro. Marcelo Rossi, né? A gente já falou disso. Aham. Meu, daí vai. É música para já expandir o chakra cardíaco de manhã cedo, assim. Eu sinto essa necessidade, assim, de acordar com uma sensação de compaixão, assim, sabe? De, Aham. De olha, gratidão, é né? nesse lugar aqui que eu quero começar o meu dia, não é outro. Aham. E eu já tentei, porque é isso, a gente experimenta de várias formas, eu acho que essa é a ideia, né? Isso faz sentido para mim hoje, daqui 10 segundos pode mudar tudo, né? Sim, tudo. Mas a gente tem que entender como é que a gente funciona no mundo mesmo, na vida, no nosso dia a dia, no aqui e no agora, né? Já teve momentos que eu tentei acordar com batidão, assim, tipo, dar aquela energia, e vamos lá, vai, saía pra correr naquela música. E às vezes voltar com uma dor de cabeça, assim, tipo, ah, não funciona assim. Isso vai chegar lá pelo meio da manhã pra mim. Mas no Uhum. início é uma música mais tranquila. E aí isso vai tendo muita relação também com a visão ayurvédica do dia, né? Dos momentos do dia, das Uhum. energias e de como essa energia reflete para cada biotipo, para cada corpo. Então, muitas vezes uma pessoa que tem mais predominância de vata, que tem bastante ar, é uma pessoa que já gosta de movimento, pode ser que ela Uhum. goste de acordar ouvindo já uma música, já acorde dançando na cama, Sim. né? Às vezes um pita, que tem mais elemento fogo, vai querer acordar e fazer o que precisa ser feito, porque precisa ir trabalhar. E um Uhum. cafa já vai ser mais lento, é aquele que já gosta, às vezes, nem de barulho, ou de acordar no tempo dele, fazendo as coisas dele devagar, e vai tomando consciência devagar. Então, Uhum. respeitar essa natureza, né, nossa, e de cada Uhum. um e do dia é muito legal. E isso Sim. para tudo, né? Pra gente, a nossa Oi, relação com a gente mãe! mesmo. Ai, minha mãe na minha live, Tua mãe tá gente! aqui. Nada, seja bem-vinda. É. E até para a nossa convivência com outras pessoas, né? Porque às vezes a gente acorda numa vibe
e aí o companheiro não, e a gente quer impor aquilo, né? Nossa, E... eu sou dessas, assim, tipo, despertador, né? Nossa, o Léo tem um jeito de acordar, assim, tipo, assim, aquelas Uhum. músicas, sabe? Nossa, minha vontade de jogar pela janela, assim, o celular na mesma hora. Tipo, não, não, isso é uma agressividade. Pra mim é uma agressão corporal, mental, emocional total, assim. Uhum. E aí entra a beleza de novo que a gente estava falando da liberdade, né? De a gente saber que Uhum, pro meu corpo isso é bom, não necessariamente vai ser bom pro do outro, sim. né? Porque eu sinto muito, pela manhã depende também. Eu tenho manhãs que eu gosto de acordar, botar um mantra. Ontem, por exemplo, a gente de manhã estava ouvindo Jorge Mateus, Aham. bem dançando e tal, e daqui a pouco Uhum, eu disse, tô a fim de ouvir Queen. Já muda, uhum, né? uhum, Então, playlists super variadas, assim, vai olhar, uhum, tocadas recentemente no Spotify, é sim. tudo que é tipo. É, e isso Uhum, vai ao longo do dia, eu observo que os momentos que eu mais ouço são nesses momentos, da uhum, manhã ou às vezes à noite, alguma coisa assim. Não acabo ouvindo tantas músicas durante o dia, mas eu gosto geralmente de começar o meu dia dançando. uhum, Nem que seja assim uma espreguiçada, uma soltada, eu uhum. gosto tenho gostado mais de dançar do que praticar o yoga clássico, né? Daquela maneira, Sim. com posturas e tal. Uhum, Às vezes, assim, sem botar tapetinho, nada, boto uma música, danço aqui na sala mesmo. Eu uhum, tenho me conectado mais com o meu corpo e com o meu uhum, sentir do que com a prática de yoga em si, né? Então, isso é uma experiência nova para mim, para o meu uhum, corpo atualmente, né? uhum. E O yoga dance, eu acho que vai na mesma direção que tu falou sobre a dança, né, que tu tá fazendo. O yoga, ele traz, né, querendo ou não, traz uma sequência, né, uma aula de yoga, uhum, uma prática. E o yoga dance, a grande revelação para mim foi essa liberdade. E o yoga sempre falou, yoga é liberdade, yoga é liberdade. Com certeza é, né, falando de autoconhecimento, é uma liberdade muito grande. Mas em questão de movimento, eu não senti essa liberdade antes do yoga dance, né? Mas eu já fazia yoga dance sem ter esse nome, né? Tá lá, tô entrando na caixa do yoga dance. Mas na real eu já praticava esse negócio e nem eu sabia. Porque as aulas de yoga, pelo menos que eu aprendi em formação, não tem música. E eu uhum. sempre usei música. Sempre usei música nas minhas práticas. E aí já era uma playlist muito íntima minha, assim, muito que eu Gente, dei pra não, minha prática. só Era fazendo um uma parênteses playlist. aqui, importante, que já presenciei uma aula da Érica que teve o What a Feeling, né? Que aquilo foi inesquecível, né? Nossa, no meio da aula, What a Feeling! Não, eu tava lembrando disso que a última vivência que a gente fez juntas, antes do Eleva, né, obviamente. Não, não foi a última. Mas a gente fez uma vivência do Dia das Mulheres, não foi? Já passou isso tudo, tá chegando o Dia das Mulheres de novo, eu já tava lembrando. Olha, pra mim parece que foi há 10 anos. Gente, mas faz um Não me lembro. ano. E parece que Um foi antes ano. do Eleva, assim. Eu não sei se foi o Dia da Mulher, mas eu tenho essa sensação que a gente falou disso. Eu botei Conga La Conga. A minha playlist é Conga La Conga, gente. Adoro. Então não tem, não tem. É isso, né? É o sentir, assim, né? Que nem levar esse trabalho para pessoas aqui, imagina, num país que eu nem sei que os portugueses ouvem, né? Eu tô me Ouvem, conectando com aham. músicas, né? Essa que eu coloquei e que eu coloquei no meu story hoje é uma música portuguesa que eu amei, né? Mas é isso, é do sentir, é intuitivo total, né? A playlist que vem é para ser, né? E com isso, tu já quebra padrões e crenças também, porque a gente Uhum, vai, às vezes, para uma aula esperando um determinado tipo de padrão, e aí a pessoa uhum, vem já com conga la conga, já me quebra no meio de cara, né? sim, Pô, mas o que é isso? Eu não sei dançar uhum, isso, o que que eu vou fazer com isso, né? E é uhum. aí que vai para a experiência, né? Na prática mesmo. Uhum, Aí, sim. porque quando eu já sei o que vai acontecer, o que eu vou fazer, fica até cômodo, né? Eu estou num lugar Uhum, conhecido. Agora não, me joga uhum, num lugar. Pô, como é que eu vou dançar essa música, né? Como é que o meu uhum, corpo vai se comportar com aquilo, né? Então, uhum, a resposta do corpo é diferentes estímulos, né? sim. E eu acho que É... só fechar ali que eu comecei a falar, acho que eu não finalizei, do yoga dance, a relação foi essa, né? De trazer uma segurança através do yoga, para quem pratica yoga já conhece uma sequência ou alguns asanas,
mas te dá liberdade de fluir a partir daquele asana. Então, da mesma forma, né, que te dá uma segurança, tá, esse movimento aqui eu sei, né? Aí quando a pessoa acha que tá encaixando o asana, o dance, né, aparece no asana, daí tu fica, opa, mas não era só fazer o asana? Então isso pra mim foi maravilhoso, porque aí tira, né, a pessoa daquele lugar estático, né, tem que ficar ali se autocorrigindo e se alinhando e se posturando. Tipo, vai no flow, né? Relaxa. Então, acho que o mais bárbaro para mim do Yoga Dance foi saber que eu já fazia Yoga Dance, que eu nunca quis Sem ficar ter no a asana formação. 3 minutos ali morrendo. Eu já queria super dançar no asana, inventar outro asana da parte do turno. Então, quando o Yoga Dance veio com isso, eu digo, putz, é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer já, né? Natural. Exatamente, eu sinto isso também na minha forma de dar aula, assim, o quanto por muito tempo eu fazia aquela coisa, né, quadrada e comecei a perceber que muitas vezes não era aquilo que o campo daquela turma estava pedindo, né? Era uma coisa diferente, porque muitas vezes a gente monta uma ideia, traz uma ideia e chega lá, o campo é de outra coisa. E para a gente, como professor, terapeuta, enfim, ter essa flexibilidade também, né, de não se manter rígido em frente a uma demanda diferente, né? Sim. E aí levar isso para os alunos, essa liberdade de que ó, agora tu pode fazer o movimento que tu quiser, né? Agora solta o teu corpo, faz tal coisa, muda isso, faz. Quero mergulhar onda do sol. Então, para a gente encerrar, aqui no Ayurveda Talks, a gente tem um quadro final que é o bate-bola, né? Estilo Marília Gabriela Entrevista. Tem o bate-bola com a Thaís aqui, tem. Então, vamos lá. É um tópico, uma resposta rápida, sem pensar muito. Valendo? Tá. Então, vamos lá, Érica. Uma música para acordar. Mantra. Uma música para dormir. Clássica. Um lugar para dançar. Na natureza. Movimento para mim é. Vida. A minha dança é. Minha. Só minha. E de que forma a dança pode trazer alegria e glória para o mundo? Expandindo corpo, mente, emoção, consciência, alma, tudo. É isso aí, amiga. Muita gratidão pelo nosso papo de hoje. Deu para matar um pouquinho a saudade aí de ti. Sim, eu que agradeço. Gratidão, amiga. E que a gente possa levar cada vez mais consciência para todos esses corpos, né? Através do nosso Sim. trabalho, cada uma com a sua medicina, mas levando aí muita expansão. Sim. Que é isso que a dança veio trazendo. Com certeza. Gratidão, amiga. Um beijão. Gratidão. Valeu, galera. Até a próxima. Gratidão quem tava. Até mais. Até. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum.